pessoas, não tem mais caristia, não tem mais minoria parlamentar na Câmara a atazanar o governo, não tem mais farra na cultura com dinheiro público. O problema do Brasil agora se resume à vacina de Bolsonaro. Mobiliza-se um sistema judiciário dos mais caros do mundo para fiscalizar o cartão de vacina de Bolsonaro contra o piriri. A Polícia Federal já foi focada em eventos mais significativos, como malas de dinheiro vivo em apartamento, desvio de recursos públicos e corrupção em entidades. Lógico que a suspeita de todo e qualquer delito há de ser investigada pela Polícia Judiciária segundo o artigo 144 da Constituição Federal. Mais um tweet publicado por Flávia Leão dá o toque. Quando um cartão de vacinação se torna mais perigoso que tráfico de drogas, tráfico de armas, pedofilia, assassinato, malas e cuecas cheias de dinheiro em esquema de corrupção, podemos afirmar que o Brasil não tem mais conserto. Mas será mesmo? O fato é que o xadrez continua a ser jogado. As peças se movem no tabuleiro. Uma hora é a CPMI do 8 de janeiro aprovada, para, lógico, desespero do governo. Outra hora é o indulto do ex-deputado Daniel Silveira sendo rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma hora é o decreto antimarco do saneamento destruído na Câmara dos Deputados. Outra hora é Lula indo almoçar com o alto comando do Exército. Todos esses lances se desenvolvem numa disputa agressiva e ostensiva de poder, com a impressão cada vez nítida que o país está ladeira abaixo. Logo depois da acachapante derrota do governo na Câmara dos Deputados, com a rejeição do projeto de lei da censura, que foi retirado de pauta, decidiu-se colocar a Polícia Federal no encalço do ex-presidente Bolsonaro, porque pessoas do seu círculo íntimo de poder teriam se associado criminosamente para a prática da inserção de dados falsos em cartão de vacinação em seu benefício, mais filha e esposa. Mas como a PF chegou a essa conclusão? Voltemos no tempo, pontualmente em 5 de janeiro de 2023, quando a Prefeitura de São Paulo registrou um boletim de ocorrência sobre um suposto cadastro de vacinação de Bolsonaro, que teria se imunizado com o fármaco da Janssen numa única dose no dia 19 de julho de 2021, na unidade de saúde do Parque Perruche, na zona norte da capital. O registro da vacina contra o piriri foi no sistema Vacivida do governo paulista, com o uso do e-mail falso lula@gmail.com. No dia 23 de março deste ano, a apuração de São Paulo foi remetida à Polícia Federal, sendo que havia em curso no órgão investigação sobre 2 doses da vacina Pfizer aplicadas em Bolsonaro em 13 de agosto e 14 de outubro de 2022, em Duque de Caxias, estado do Rio, ambas inseridas no sistema do Ministério da Saúde pelo mesmo operador. Também em tais datas, o ex-presidente nunca foi ao local. A Polícia Federal procurou mostrar na petição 10.405/DF, apresentada ao STF, no âmbito do inquérito das milícias digitais, que houve nos 2 casos do Rio a inserção de dados falsos de vacinação de Bolsonaro com o objetivo de alterar a sua condição de não imunizado e assim burlar as restrições sanitárias.
Em princípio, o que se extrai é que o ex-presidente teria se enredado numa operação criminosa que, para o ministro Alexandre de Moraes, que acolheu a representação da PF, não foi desenvolvida sem a sua aquiescência. Daí a decretação da busca e apreensão de celulares, computadores, tablets e smartphones, além de outros materiais relacionados ao caso, na residência de Bolsonaro. Disse o ministro em seu despacho de 28 de abril de 2023. É plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-presidente, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos nos sistemas do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerando o fato de não ter conseguido a reeleição nas eleições gerais de 2022. Sobre a decisão monocrática do ministro, juristas como o ex-desembargador Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em declaração à Jovem Pan News, veem a Suprema Corte atuando na hipótese como um juízo de exceção, o que é vedado pelo artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Ou seja, Bolsonaro, por não ser mais presidente, não tem foro privilegiado. Sendo assim, a ordem de busca e apreensão e tudo mais que orbite a situação deveria estar a cargo do juízo de primeira instância. Contra essa ideia, o próprio ministro diz em seu despacho que a existência entre os indiciados na investigação de um deputado federal atrai para o Supremo a competência para processar e julgar nas infrações penais comuns o ex-presidente, de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Favorável a Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República, ao ser ouvida na questão, não divisou nenhum elemento que justificasse a medida de busca e apreensão de itens na casa de Bolsonaro, posto que, a seu ver, o trabalho da Polícia Federal não passa de um mero amontoado de presunções sem base probatória mínima que fundamentasse a medida excepcional, sob pena de trazer à cena a figura do Fishing Expedition, literalmente a chamada persecução penal especulativa indiscriminada, sem objetivo certo e alvo definido, abrindo chance para a quebra indiscriminada da intimidade e da privacidade de Bolsonaro. Na verdade, é um expediente destinado a pescar, daí fishing, qualquer prova para sustentar futura acusação. Coisa, portanto, repugnante do ponto de vista das garantias constitucionais. Até o momento, o ex-presidente declara não ter tomado o imunizante, o que evidentemente torna implausível a ideia de forjar comprovante de vacinação. Além disso, como ressaltou o Ministério Público Federal em sua fala, desconsiderada, diga-se de passagem, na decisão de Moraes, a viagem de Bolsonaro à América, por ser viagem diplomática, foi realizada na condição de não cidadão, não imigrante, o que dispensava a apresentação de carteira de imunização. De todo esse imbróglio, extrai-se, de outro lado, uma série de práticas imbecis de auxiliares de Bolsonaro que falaram besteiras demais, arrotando vantagens, conversas imprudentes, algo em torno de uma associação estável para, segundo a PF, de forma reiterada, praticarem crimes. E assim, esses desastrados
sem cuidado algum, porque estavam num aplicativo capaz de ser decriptografado, estimularam sem cerimônia a resistência dos manifestantes que estavam defronte das unidades militares no Distrito Federal e em várias partes do Brasil, a exigirem intervenção armada, caracterizando tentativa de golpe de Estado, que é crime segundo a legislação. Quanto ao ex-presidente, a sua situação há de ser contextualizada à luz de decisão do próprio STF, que nas ações diretas de inconstitucionalidade 6586 e 6587 definiu que não se pode impor vacinação forçada a ninguém. Isto é válida a recusa do usuário. O que o Estado pode, segundo o Supremo, é impor medidas indiretas como restrições a certas atividades ou impedimento de frequência a determinados locais. Nada além disso. Bolsonaro, ao se opor a se vacinar, estava no gozo de sua liberdade. E sendo assim, torna-se complicado encampar a noção de que houve de sua parte, salvo o melhor juízo, a tentativa de se beneficiar do uso de cartão falso para se esquivar de eventual punição administrativa. Declaração de Bolsonaro à Revista Oeste. O tratamento dispensado a chefes de Estado é diferente do de cidadão comum. As minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Não existe fraude da minha parte, disse o ex-presidente. A pergunta que resiste é: para que Bolsonaro se beneficiaria de uma carteira que era dispensável à sua condição? Bom, neste ponto, alguns contrapõem a ideia de que Bolsonaro precisaria do cartão para o seu retorno do Brasil quando ele não era mais autoridade máxima do país. Ocorre que ele não perdeu o seu passaporte diplomático, que lhe dá alguns benefícios segundo o decreto 5.978 de 2006, incluindo o direito de ter revistas menos rígidas. Em suma, de toda essa mixórdia, surge forte o fator político sobre as ações, porque amaldiçoar Bolsonaro é o alfa e o ômega da esquerdopatia. Procurar pelo em ovo e espinho em asa de barata realiza o sonho de 9 entre 10 canhotas, desde que ao fim e ao cabo tenham servido para resgatar ressentimentos e manter a militância engajada ao lulopetismo. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, partilhe este vídeo nas redes sociais. Grato pela audiência, tchau!